Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. Novamente comigo aqui hoje nós temos o vice-almirante Mark Seven, diretamente de Moscou, na Rússia. É um prazer estar aqui de novo. Conta com a gente. E aqui de São Paulo mesmo, o capitão Engler. Tudo bom aí, Engler? Olá, pessoal. Bom ano. Primeiro vídeo nosso Star Trek 2020. Vamos começar com alto padrão, com um short track excelente. Muito bem. E por falar nisso, nós vamos falar hoje do short track, do último short track, né, desta temporada, o Children of Mars, ou Crianças de Marte. Crianças de Marte, entendeu? Ele foge um pouco do padrão normal dos outros short tracks, né? Esse, particularmente, ele foi baseado na nova geração, inclusive no final tem os créditos disso daí. Mas, sem mais delongas, o que você achou dele aí, Engler? O que você tem a dizer desse short track? Então, excelente short track. O primeiro que não tem nada a ver com Star Trek Discovery, né? O primeiro que tem a ver especificamente com Star Trek Picard, que está aí trazendo para nós uma grande expectativa. E como você falou, baseado na nova geração, eles citam isso inclusive, né? E estamos vendo aí umas cenas de prelúdio do que vai ser a série, que eu achei muito interessante, a gente vai discutir agora. E aí, Mark, o que você achou? Eu achei interessante, realmente não se trata de um simples short track. Isso aqui agora é um grande teaser, né? Uma introdução para a nova série Star Trek Picard. E é impressionante como a gente vê a coisa não do ponto de vista da tripulação, mas do ponto de vista de duas crianças que viram um evento que marcou essa temporada e vai ser o trilho básico de tudo que a gente vai ver na série. Uma coisa que você tocou aí, me recordou aqui, uma coisa engraçada. Nesse short track, ele se passa quando o Picard ainda é almirante. Ou seja, como ele abandonou a frota em 2386, né, porque disseram que o Star Trek Picard se passa em 2399, e ele fala que foi abandonado há 13 anos atrás, consequentemente, né, 2386, ele passou nesse período aí de tempo, um pouco antes dele sair, não sei qual foi o evento efetivo que saiu, mas deixou uma pulga atrás da orelha. E outra coisa interessante é que esse short track inteiro se passa na Terra, né? E coisa que não aparece em outros locais. A gente teve uma visão da Terra do século 24, 23, 24 em Deep Space Nine, né, com o restaurante do pai do Cisco, que aparece só aquele pedaço lá. E depois disso só em hologramas, daqui para lá, mostrando alguma coisinha, ou ainda um pouquinho quando o Picard volta para a Terra, logo depois dele ter sido assimilado, que ele vai para o Chateau Picard, e aí mostra o irmão dele e o sobrinho, a família, um pouco disso. Mas efetivamente mostrar como que é o funcionamento da federação, mesmo que seja numa academia ou numa escola, ali para mim é uma escola, não é nem academia, uma escola, um internato, né? Mesmo que elas estão num quarto igual, as duas estão em quartos iguais, e que são quartos iguais, e que mesmo uniforme, elas têm a mesma coisa desse tipo, né? Então eu achei uma coisa bem interessante, é diferente dos outros short tracks e diferente de Star Trek também, né? O que você achou disso aí, Fábio? Eu notei também, além de se passar na Terra, como você bem disse, que eles aproveitaram alguns elementos das gravações de Star Trek Discovery, né? Por exemplo, o ônibus escolar, vamos dizer assim, né? O shuttle, que vem buscar as meninas, as crianças para a escola, é na verdade uma nave vulcana pintada de amarelo, né? Se você notar bem a nave, ela é a mesma nave vulcana, só que com uma pintura, né, para disfarçar. E existem outras partes aí também que eles utilizaram, né? Por exemplo, quando aparecem as imagens de Marte, né? As naves no estaleiro espacial sendo construídas ou reformadas, tem naves ali. Essa imagem aí do ônibus
que vai buscar, o shuttle que vai buscar as crianças para a escola, né? Na verdade, é uma nave vulcana. Eu não concordo muito com isso, não. Esse shuttle me parece mais um shuttle bem antigo do tempo da Discovery. Na realidade, é um shuttle normal isso daí, né? É um shuttle que a gente vê descendo em Vulcano, é o shuttle que a gente vê passeando na Discovery, é um Você tira shuttle um da pedaço daqui e dali. Federação, entendeu? Eu não vi que é especificamente de Vulcano, mesmo porque as naves de Vulcano têm aqueles grandes círculos no fundo, né? Onde eles têm Não, os motores de dobra e tudo não, mais. se você lembrar, quando o Sarek chega em Vulcano, em Discovery, na primeira temporada, era uma nave sem o círculo atrás, era uma nave como essa aí. Não, E mas as tudo naves bem, isso pode ser uma árvore normal, que é padrão da Federação, não quer dizer que eles seja. só tiram, eles só tiram um pedaço ou outro da nave e ela fica um pouco diferente. Nesse caso, eles usaram a mesma nave e pintaram ela de amarelo, né? Para E lembrar puseram, os outros amarelos americanos que levam as crianças para a escola. e puseram o engate da porta para girar, não sei por quê. Ah, para fazer de conta que é um turbo. É, É. vai entender. Bom, de qualquer maneira, ó, nesse começo aí tem aquelas encrenquinhas adolescentes, né, e tudo mais. Bullying! Bullying É, no século XXIV. tem um pouco de Famoso bullying. bullying. Na realidade, não é nem bullying, porque existe uma reação e contra-reação aí, né? O bullying é quando um monte se faz em cima de um só e a pessoa não reage. Essa daí não. Essa aí é uma espécie diferente de sangue azul, língua comprida e olho azul também. Eu não sei que espécie que é essa, uma nova Eu espécie chamaria de cataporina. cataporina, porque tem aquelas coisinhas aqui, né? Pode ser, espinha, é pré-adolescente, pô. Mas tudo bem. Não, a mãe dela também tinha. Então Não é nunca por aí. sabe, sei lá até quando dura essa adolescência. Engraçado que uma coisa que me chamou a atenção foi o posto da mãe dessa menina, né? Hum. Que traduzimos como operadora e tudo mais, mas não é operadora, é Ranger. Ranger, se for ao pé da letra, é tocadora de sino, tocadora de campainha, uma tocadora de campainha antigravitacional, um negócio meio esquisito, né? Eu nem sei o que é que a posição, o que que essa moça fazia efetivamente, né? Enfim, é uma coisa interessante. Em todo modo, esse tipo de episódio valeu porque ele sai um pouco do lugar comum, né? Ele não é exatamente igual, ele realmente dá algumas dicas de Star Trek Picard. Uma coisa interessante também, outra coisa que ficou muito na minha cabeça foi o efetivo ataque a Marte, né? O que você diz disso aí, Marcílio? O... Depois, nas notícias, a gente vê no mesmo. Uma cena em conjunto com o ataque, a gente vê as notícias sendo mostradas na tela e elas informam que se trata de um ataque de sintéticos. Sintéticos rebeldes que resolvem atacar Marte. E na própria notícia está escrito que são 3.000 mortos contados. Então, a gente já sabe de onde veio o ataque, qual é o problema, essa cena aí. Inclusive mostra o almirante Picard ainda na ativa, comentando o evento como lamentável. Devastador. É É devastador. isso. Mas sim, devastador. é engraçado que é um evento que é para marcar, né, a infância de qualquer um. O que você fala aí, Embler? O que você achou dessa cena específica, do ataque dos sintéticos? Eu achei muito interessante que se passa através de imagens e de uma, como se fosse uma reportagem da CNN, né, atual, pela própria rede da federação, né, Federation National Network, né, FNN. Isso resgata Star Trek Generations, né, quando o Kirk é filmado na nave, na inauguração da nave da Enterprise B. Então, eles continuam no século aí, 24 com a Federation National Network. E, Quarto além poder disso, ainda existe. além disso, o ataque ocorre no dia 5 de abril, que é um Exato. dia feriado da Federação, né, comemoração do primeiro contato, né? E nesse dia, significativamente, há uma batalha, uma guerra em Marte protagonizada pelos sintéticos, que eu acredito que sejam aqueles
androides que são mostrados em fotos com uma letra F e um número na frente de série, né, nas imagens do trailer, e que devem estar se rebelando, né? É uma coisa interessante isso que você falou também, dessa rebelagem, dessa revolta dos sintéticos ou androides, ou seja lá como é que for o nome que eles queiram dar, porque nos trailers de Star Trek Picard, a gente vê o Before, o Data atualmente, né? Porque o Data realmente não existe mais, é o Before que está com as mentes dele totalmente desmembrado. Eu não sei se esse desmembramento seria o Before, né? O Before que foi desmembrado por conta dessa revolta, e isso pode ter acarretado justamente a saída do Picard da frota, ou se aqueles que acharam, né, os pedaços lá desmontados, são do Data que eles recuperaram, né, e aí o que aconteceu com o Before, que estava com a mentalidade do Data, né? Mas, de qualquer maneira, dá uma indicação muito estranha. E tem outra também, né? A gente tem que lembrar que existiram também os androides do MUD, lá na TOS, que a gente não sabe o que é que deu aqueles androides do MUD lá. E vai saber se vai ter alguma referência com relação a isso mesmo, né? São as coisas interessantes, né? Vai saber o que rolou para acontecer essas coisas. Mas, de qualquer maneira, é interessante saber que isso pode dar uma reviravolta até naquele gibi do prelúdio de Star Trek Picard, né? Não sei, o que você acha, Mark? O, essa revolta dos sintéticos me parece ter muito pouco a ver com o Data. E eu até suspeito que o Data mesmo não vai aparecer na série. Ele só aparece com um uniforme bem antigo, de quando ele ainda era tenente-comandante. É como se fosse, é como se ele aparecesse apenas nos sonhos ou numas lembranças do Picard. Tá? Se você olhar bem na hora que ele sonha nesses trailers, os dois estão com uniformes antigos. Então eu acho que pode acontecer uma variação ainda maior do que aquilo que a gente pensa. Eles estão craques em simplesmente desvirtuar tudo que a gente pensa e fazer uma coisa diferente, né? Eles têm É feito verdade. isso. Fala, Engler. Você estava falando aí dos sintéticos, do B4, e eu já pensei mais em relação a episódios anteriores, que inclusive os sites americanos têm sugerido para a gente rever antes de assistir Star Trek Picard, né? E existe aquele episódio memorável da nova geração, a temporada 3, que é a medida de um homem, né? The Measure of a Man, em que julgam se Data é um ser senciente, tem seus direitos, ou se ele é uma propriedade da frota estelar. E nessa discussão, nesse episódio, recomendo a todos que assistam, se não se lembram bem, ou vale a pena rever, fica definido que o Data é um ser senciente, tem direito à escolha e não é uma propriedade da frota. E quem defende ele, para que ele não seja desmembrado, não seja estudado por um outro comandante, é exatamente o Picard, né? O Picard tem que atuar como defensor do Data, o Riker como acusador, por obrigação dada pela juíza no momento, e o Picard consegue defender os princípios de que o Data, mesmo sendo um androide positrônico e tal, ele tem capacidades para escolha, tem direitos, né? E a gente vê nos trailers uma série de androides, como eu falei, né? Sem cabelo, com um número na testa, um F8 e tal. E talvez esses androides que aparecem no trailer sejam a evolução das pesquisas em cima do Data, sem desmembrá-lo, e conseguiram criar aí milhares de androides para fazer as tarefas que os seres humanos não querem, né? E aí talvez criando uma geração, uma espécie ou uma raça de indivíduos rebelados por causa disso, escravizados para atividades que os seres humanos não querem, que agora estão se manifestando contra, né? O que você acha, Marco? O Engler disse tudo. A possibilidade de escravatura foi muito comentada pela Guinan com o Picard, quando ele estava pensando como faria a defesa do Data.
E foi a Gaina que mencionou isso. Você está criando uma raça de escravos, né? Se você cria uma Desculpa. espécie que é autoconsciente e faz com que ela trabalhe para você, você força essa raça a trabalhar para você, você está quebrando seus próprios dogmas, né? Isso pode ter sido a causa da revolta, no final das contas, né? Com certeza, alguém resolveu contrariar o que foi decidido pelo aquele julgamento do Picard, conseguiu também criar novos androides tipo Sung, né, da classe Sung, e o resultado está aí. Uma coisa interessante é que a gente vê que nessa notícia o primeiro ataque a Marte resultou em 3.000 mortos. E depois nós vemos no outro teaser o Picard comentando que já eram dezenas de milhares de mortos. Quer dizer, muito tempo continuou se passando após esse ataque. Mas que teaser é esse? Eu não lembro desse teaser. É o segundo teaser do Picard que deve ter passado essa semana. É que passaram no jogo de basquete. Foi passado pela NFL. É um que você escuta a voz do Picard falando isso. Já são mais de dezenas de milhares de mortos. É. Poxa, eu fiquei de fora desse. Devia ter pego isso daí. Bom, Bem, de qualquer maneira, uma coisa também que eu achei interessante, bem legal, que aparece nesse curta-metragem, nesse curta, é justamente o hangar onde eles constroem as naves, né? Lá em Marte, né? O Planitia, que é uma coisa, é grande, é gigantesco. Como a gente pode ver aí, só nesse espaço curto aí, nós temos 4 naves ali dentro, né? Que é E uma isso, daquela de pesquisa e aquelas outras 2 ali, mais uma atrás. E é bem interessante isso, que é uma coisa que eu não lembro de ter visto tão grande assim. E nessa mesma imagem, a gente vê que quem constrói tudo isso é automatizado, ou seja, nada mais que o Planitia é praticamente um robô gigantão, né? Um baita robozão que faz tudo isso. Eu achei mas interessante. você percebe que tem naves aí muito antigas, né? Eu acho que eles podiam ter tido um pouquinho mais de cuidado nessa cena e ter colocado naves da época do século 24. Essas naves parecem ser do século 23, da época de Discovery pré-Kirk, da época em que a gente viu o short track dos Pingos e da época que a gente viu a nave Chang'e. É verdade, é verdade. Uma essas coisa. naves parecem ter apenas, no máximo, 150 metros de comprimento. Eu acredito que essa seja, pelo menos, o mesmo tipo de hangar onde a Enterprise E ficou aí quando foi consertada depois do filme Nemesis. Até porque ela tem 700 metros de comprimento, ela caberia aí também nesse tipo de hangar. É verdade. Tem várias coisas interessantes nesse short track aí que eu acho que valem muito a pena, né, a gente conversar a respeito, né? Mesmo porque, como o próprio nome diz, ou nos créditos dizem, que ele foi baseado na nova geração, né? Ou seja, ele foge totalmente da, daquele estigma da Discovery, né? Porque, inclusive, o nome que eles dão aí é justamente o dos short tracks, eles dão o nome de Star Trek Discovery Short Tracks. Nesse caso aí, ele não é nem como fala, nada de Discovery, na realidade, né? Porque ele simplesmente ele remete à nova geração já em um prelúdio de Picard, né? Aqui mesmo a letra que eles usam aqui no nome do episódio, Children of Mars, é justamente da nova geração, né? É usado na nova geração isso aí. E esse vermelho de fundo aí é o vermelho utilizado nos uniformes. Inclusive, eles não colocam a musiquinha e o título dos short tracks todos nessa versão, Sim, e só colocam o nome do episódio no final, como você está mostrando aí agora. exatamente. Só aparece no finalzinho, quando a gente está vendo os créditos, né? Pouco antes dos créditos aparecerem. Que, E esse inclusive, título, e esse título é bem interessante, ele tem 3 sentidos, né?
Porque crianças de Marte, você pode entender que são essas crianças que são filhas de trabalhadores de Marte, pode ser também aqueles filhos da guerra em Marte, aqueles que sobraram, né? Os órfãos. E os órfãos, exatamente, né? Quer dizer, dá vários sentidos esse título, né? Isso é bem filosófico, é um outro clima esse short track, diferente dos outros, né? E o diretor de escola é um vulcano, né? Orelhão careca. E Vulcano bem preocupado. engraçado que ele é vulcano, né? Ele ainda usa, mas ele ainda usa técnicas e conceitos da escola antiga, como tem um outro conceito também antigo nessa escola que aparece aí, porque ele marca ponto negativo, ele marca ponto de atraso, né? Coisa meio antiga. E a escola tem uma biblioteca com livros, né? Livro de papel. Quer dizer, deve ser uma coisa, um museu, né? Mas é interessante, talvez só para a gente entender que elas estão numa escola, mas é interessante lembrar disso, que estamos no século 24, né? Exatamente. Tem uma cena interessante também, é justamente aqui onde ele está, pouco antes de receber a mensagem, né, de que houve o ataque em Marte, onde você vê a divisão exata da tela é justamente uma criança em cada uma das pontas, aí o vulcano fazendo a ligação entre elas, né? Você vê como é que é. São duas, se você pensar no primeiro contato, quando teve a chegada dos vulcanos na Terra e tudo mais, os vulcanos serviram de ponte para a humanidade conhecer as outras espécies. E aqui, parece que se você seguir essa simbologia do negócio, é a mesma coisa, né? É ele que está chegando para tentar reunir de novo uma humana e uma espécie alienígena aí, e é um vulcano no meio dividindo a tela, uma criança de cada lado dela. É claro que isso é muito filosófico, né? É muito filosófico, mas sei lá, eu acho que tem alguma coisa a ver. Esse episódio todo, ele é muito assim, ele é curtinho, né? Você fica querendo saber mais o que aconteceu e ele é curto, ele acaba, né? Ele simplesmente acaba assim rapidamente. E isso que você falou exatamente ocorre quando você fala lá da livraria de papel e tudo mais, é uma mescla, né? Que você tem os livros de papel e toda aquela parte de tecnológica, onde eles estudam em telas e tudo mais. E é uma coisa esquisita ter ainda, porque aqui você vai ver em determinado momento que eles estão estudando em telas de computador, né? Que são mais avançadas, é claro. São essas telas de holográfica, exatamente, essa tela aqui, onde você tem a visão holográfica, né, da menina chegando, ela faz um desenho e tudo mais, passa para o outro, e em outro momento você tem justamente a biblioteca de papel, que parece que uma delas prefere mais estudar em papel do que estudar nas telas holográficas. Você reparou que a tela holográfica parece muito com as da Orville? Da Orville? É o mesmo estilo. Não só na Orville, na Discovery também tem essas telas transparentes também. É justamente aqui que ela está estudando no livro de papel, né? Um livro de papel. Então ela foge totalmente do conceito, é uma biblioteca totalmente de papel, né? Então uma coisa diferente. Você teria os dois mundos aí representados. Né? Voltando àquele vulcano, que aparentemente é o diretor da escola, para um vulcano que não disse nada nesse short tracks, absolutamente não disse uma palavra, ele ficou... É um vulcano que muito expressivo emocionalmente. Você vê que ele está preocupado, você vê que ele está discordando da atitude emocional das meninas. Você vê muitas expressões emocionais dele. Pode ser até um romulano, não ser um vulcano, a gente está enganado aqui. Cuidado! Não sei não se é um romulano. A cara dele não tem nada a ver de romulano, né? É o jeitão dele aqui, ele já tem uma postura. Os romulanos foram mudados várias vezes. Não tem nada de romulano esse cara. Inclusive aqui nessa cena, que agora que eu percebi, essa moça aqui de fundo, onde está estudando numa tela holográfica também com uma outra estudante, eu acho que é a moça que aparece no final também para dar notícia. Ela deve ser uma professora aí também, né? É a mesma. É a mesma. Deve ser.
Deve ser. O penteado é o mesmo. Inclusive, esse diretor da escola que vocês estão falando aí, que é Vulcano, ele é o ator que faz esse personagem é o mesmo que faz o pai do Saru em Discovery, sabiam? Olha que legal. Ah, Ele é? está nos créditos, está nomeado nos créditos. Ele é o mesmo ator. Tem dois atores que conseguiram participar em Discovery e que agora participam também em Picard. Apenas dois. Esse, que faz esse Vulcano aí, diretor talvez, e que foi também pai do Saru, e um outro que era um médico lá em Discovery e que aparece num episódio do Mud, quando eles resgatam uma baleia espacial e ele fala para Michael que a baleia está em mau estado e tal, chegou no hangar. Esse cara esse ator que faz esse personagem, esse médico, também aparece na tela como pai da menina humana que está no início do short track, que é a Liu, que é a humana, que não gosta do pai. Esse pai dela também é o mesmo ator de Discovery. São dois atores que são repetidos agora em Star Trek Picard. Vamos torcer para ele não ter morrido, né? É. Agora, uma coisa que que eu percebi também numa dessas cenas, já no finalzinho também, são as naves que os sintéticos usam, né? É exatamente uma nave como a nave da série do Picard, não é não? Aquela que a gente vê em diversos trailers, essa nave aparece também, atirando nele, ou recebendo tiros, saraivada, sei lá o que é. É Mas praticamente a mesma cena. E essas naves têm características de design de ave de rapina. mais ou menos, né? Mais ou menos. Ela é um losango, essa árvore aí, com uma Elas caudinha aí. têm asas, têm rabo. É interessante que essa nave, ela tem uma foto dela que foi tirada de um dos trailers, que a gente discutiu lá no nosso grupo do WhatsApp, lá oficial dos Star Trekkers. Nessas asas existe um símbolo da Federação. Pode ser que essas naves, na verdade, sejam naves androides da Federação, que conseguiram passar pelas defesas como se fossem naves próprias da Federação, e aí, no momento seguinte, começam a atacar, porque vocês têm que imaginar o seguinte: como é que essas naves chegaram até Marte passando por todas as defesas do sistema solar, né? Alguma coisa dentro da Federação ajudou essas naves a entrar. Ou já Talvez essas estavam lá dentro, né? Ou já estavam talvez dentro. próprias naves da Federação, porque na Exatamente. asa tem o símbolo do Delta da frota. Eu acho que são naves da própria federação, né? Que eles foram usadas ali dentro, e já estavam dentro do espaço da federação e simplesmente atravessaram as defesas mesmo, porque já estavam lá dentro. Mas Essa isso aí a gente só vai. federação e essa frota estelar estão muito relaxadas para o meu gosto. É, né? É um relaxo danado. Por isso que o Picard saiu. Vai saber se foi por isso mesmo. Agora, uma coisa legal que apareceu aqui também é que, além dessa moça aí, essa menina, ser uma espécie diferentona, tem outras espécies diferentes. Tem esse cara aí de cabelo azul com uma cara totalmente diferente aí. Eu nem sei que espécie que é essa. Aí apareceu uma espécie do nada É aí. nova. Eles É estão nova. lançando espécies novas aí, né? E tem lógica, porque a Federação sempre foi um universo de planetas, São centenas de planetas. 150 espécies no tempo do Picard. Então, 150 espécies, a gente não viu nem meia dúzia delas. A gente viu um monte de É verdade. espécies em Voyager, na realidade. E Voyager, nenhuma das espécies eram da Federação. Então aqui aparece já duas de cara, né? Que são diferentes aí. Esse cabelão azul e a menina da língua azul. E eles gostam do azul, né? Porque A o, língua dela é vermelha, mas o sangue dela é azul. o sangue é azul, O sangue é azul e, os olhos são azuis. Aí nós temos um cara aí de cabelo azul, meio azulado também. Deve ser fã E do X-Men. pode ser mesmo. Enfim, esse episódio também foi curtinho, né? Ele deixou a gente mais com expectativa do Picard do que a gente tinha antes, né? Porque ele começou a dar o gostinho do que a série está para vir. Mas quais são as suas considerações finais aí, Wengler? O que você tem a dizer?
Eu só ia lembrar também que, associado ao Short Track, a gente tem os gibis, né, de contagem regressiva, o Countdown, de Star Trek Picard. Já tivemos dois números que a gente discutiu também em outros vídeos. Vai ter o terceiro, que estava marcado para ser liberado para dia 15 e foi novamente alterada a data para dia 29. Ou seja, a gente só vai poder ver o gibi 3 com a conclusão do prelúdio de Star Trek Picard depois de iniciada a série. Então deve ter algum segredo nesse gibi que não pode ser revelado antes da estreia, porque eles iam publicar dia 15 e agora vão publicar só dia 29, infelizmente, pela Amazon Prime em versão digital. A IDW, né, que vai publicar. A Amazon Prime é que publica, que transmite o vídeo de Star Trek Picard. A IDW publica os gibis, né, da série. O gibi digital você só consegue através da Amazon Prime quando você compra. Sim. Na Amazon você compra o gibi. Mas ele Agora é interessante também lembrar que nesse gibi 1 e 2 você vê o George LaForge lá em Marte, na estação, né, de manutenção das naves. E esse ataque foi justamente nesse local e a gente não sabe do George, se ele foi para o espaço ou se está vivo ainda. Ele está bem. Ele está bem, né? Ele está bem. Então tá bom. O que você tem a dizer? Considerações finais aí, Marcílio, rapidinho, por favor. Nosso tempo está exíguo. Pois é, eu acho realmente que essa história foi muito curta e muito breve. Duas meninas, uma com saudade da mãe e outra com raiva do pai, porque frustrou mais um encontro com ele. Chegam na escola já trocando sopapos e vão parar na detenção e coisa e tal, e o dia está péssimo, e a coisa fica pior ainda quando elas percebem que os pais podem estar mortos e dão as mãozinhas. Quer dizer, eu acho que foi um pouco rápido demais, um pouco poético demais, um pouco forte demais, ou pode ser resultado de uma civilização um pouco mais avançada que entende os problemas de forma melhor do que a gente entenderia no nosso século XXI, cheio de acessos de vingança. Bom, acho que pode ser um ponto positivo, mas eu espero que os roteiristas não estejam forçando a barra. Vamos ver o que Picard está trazendo aí. Uma amiga minha foi convidada para o Avant Premiere, que foi hoje. Eu estou doido para falar com ela para saber se ela tem mais notícias. Que legal! Muito bem. Com a gente, vamos esperar aqui o que temos nos próximos 10 dias. Agora são 9. Vamos esperar. Bom, enfim, gente, nosso tempo já está no final. Só uma coisa que eu queria lembrar aqui, que o Mark comentou e eu estava esquecendo, é que todo esse episódio aparentemente passa no dia no aniversário de encontro, do primeiro encontro, né? E em determinado momento, da série toda, acho que foi em Voyager, ela fala que é um dos poucos feriados da Federação onde não tem aula. Eu não lembro qual é o episódio, mas ela fala isso. E aí nesse tem aula, não sei por quê. Vai ver que é porque é um colégio interno, está tendo aula, sei lá. De qualquer maneira, gente, foi um episódio interessante. Apesar de curtinho, deu para a gente falar algumas coisas, mesmo porque ele rodou em torno de Picard, e vamos ver o que vai rolar daqui a pouco menos de 10 dias aí, o que vai acontecer. De qualquer maneira, esse foi mais um Falando sobre Star Trek aqui com a gente, e eu espero vocês nas nossas mídias sociais, que vão aparecer aqui embaixo durante o vídeo, vocês vão assistir, e não se esqueçam de inscrever-se nos nossos grupos do Facebook de bate-papo, de WhatsApp e tudo mais, e deixa um like aqui embaixo se você gostou, ou nós temos aí um cara legal também. E tudo bem, vamos seguindo em frente. Gente, novamente, muito obrigado e até a próxima. Vida longa e próspera para todos. E nós nos vemos assim que sair alguma novidade aí. Até mais. Vida longa e próspera.